Pense nisso. Existe um tribunal silencioso que julga cada um dos nossos atos. Só que o juiz é uma versão futura de nós mesmos, uma versão que, por enquanto, nem existe. E é exatamente sobre isso que vamos conversar. Esse conflito interno, essa batalha entre o que a gente vive agora e a ansiedade por um futuro que, na verdade, é pura imaginação. Essa cena, ela soa familiar pra muita gente, não é verdade? Aquele coração acelerado no meio da noite, no silêncio. A gente não tá com medo do que está acontecendo, mas sim do que pode acontecer. Uma demissão, uma doença, são fantasmas do amanhã que assombram o nosso presente como se já fossem reais. E esse tipo de sofrimento, olha, é uma coisa unicamente humana. Vamos pensar um pouco nisso. Um animal teme o perigo que ele vê, que ele sente, um leão, um incêndio. Agora, nós sangramos por antecipação. A gente sofre pela culpa de um erro que nem cometeu ainda, pela dor de uma perda que só existe na nossa cabeça. Por que isso acontece? E é aqui que mora o grande paradoxo. A mesma habilidade mental que nos permite planejar, criar, construir coisas incríveis é a mesma que nos aprisiona em cenários de desastre. É como uma faca de dois gumes. Ela pode construir o nosso futuro ou pode simplesmente destruir o nosso presente. Para a gente entender como sair dessa, primeiro a gente precisa saber diferenciar os dois tipos de medo que essa nossa inteligência cria. Porque um deles nos move para frente e o outro nos paralisa. Pensa assim, de um lado tem o medo que constrói, é a prudência, é o agricultor que guarda parte da colheita para o inverno, é útil e inteligente. Do outro lado tem a sua versão distorcida, o medo que paralisa. É quando a nossa imaginação, em vez de nos ajudar a planejar, vira uma desculpa para não fazer nada. Ela fica sussurrando, e se der errado? Melhor nem tentar. E os sintomas disso são terríveis. A vida vai literalmente encolhendo. As oportunidades são evitadas, os relacionamentos esfriam por falta de entrega, de risco. A pessoa acha que está se protegendo do sofrimento, mas o que ela está fazendo é criar o pior sofrimento de todos. O de um dia, olhar para trás e não ver nada além de um grande vazio. Isso tudo nos leva ao coração do problema, ao mecanismo que causa essa paralisia toda. A gente cria um tribunal que não existe de verdade. Vamos entender como essa corte imaginária funciona. Essa frase é muito forte, né? A gente se coloca no banco dos réus hoje para ser julgado por uma versão nossa que ainda nem chegou. Claro, isso tem um lado bom. É a base da responsabilidade. Nos impede de cometer loucuras. O problema é quando esse juiz se torna um tirano. Aí ele não nos guia mais. Ele nos impede de viver. E o que acontece? Isso cria o que a gente pode chamar de uma patologia, a de viver como um rascunho. A vida nunca é passada limpo. A gente está sempre ensaiando, adiando a versão final, porque o medo do julgamento desse eu do futuro é tão grande que qualquer passo parece arriscado demais. O resultado disso é, no fundo, bem trágico. A vida vira um eterno ensaio geral. A gente está sempre se preparando, esperando as condições perfeitas, esperando um sinal para finalmente entrar em cena. Só que esse sinal nunca chega, porque esse futuro perfeito é uma miragem que se afasta cada vez que a gente tenta chegar perto. Bom, toda essa ansiedade faz com que a gente sacrifique coisas no presente. Mas a pergunta é, são sacrifícios de verdade por algo que vale a pena ou são só uma forma de fugir da vida como ela é? Vamos analisar essa diferença? A diferença é gritante. A renúncia legítima é por algo concreto, real. O cuidado com a família, a defesa de um valor, um dever. Isso enriquece a alma, fortalece a gente agora. Já a renúncia estéril é por uma ideia vaga, uma abstração, um futuro melhor que nunca chega, uma segurança que nunca se alcança. E o resultado disso é só cansaço e ressentimento. E essa é a grande questão que fica. Aquele pai que trabalha sem parar para garantir o futuro dos filhos, mas que nunca tem tempo para eles. Ele está fazendo um sacrifício legítimo ou um que é estéril? O que é mais real? O abraço que ele pode dar hoje ou a faculdade que o filho talvez faça daqui a 10 anos? Então, como a gente sai dessa armadilha? A resposta começa por uma mudança completa de como a gente enxerga o tempo. Essa é a verdade central. O futuro é uma ideia, uma hipótese, ele não é real. O presente é a única matéria-prima que a gente tem. É o único barro que temos para modelar alguma coisa. Se a gente desperdiça o presente em nome do futuro, o amanhã vai ser construído com os cacos do hoje. Com base nisso, dá para a gente tirar algumas regras práticas. Primeiro, desconfiar dessas narrativas de catástrofe que vendem medo por aí. Segundo, focar a nossa energia naquilo que a gente pode controlar hoje.
Terceiro, ser brutalmente honesto sobre o porquê dos nossos sacrifícios. E quarto, entender de uma vez por todas que não existe vida sem risco. Viver é se arriscar. E isso nos traz a conclusão de tudo isso. E é uma conclusão que vira toda aquela ideia do tribunal de cabeça para baixo. Pois é, o ponto central é esse. O verdadeiro perigo não é o que pode dar errado amanhã. O verdadeiro perigo é o que a gente está deixando de viver hoje. O medo real não deveria ser o da falha ou da perda, mas sim o de acordar um dia e perceber que a vida simplesmente passou e não foi vivida. Então, a pergunta final não é o que o futuro me reserva. A verdadeira pergunta é o que estamos fazendo com a única coisa que realmente nos pertence, que é este exato instante. Se o agora é tudo que temos, como estamos vivendo ele?